Olá, hoje estamos recebendo aqui na TV Cruzeiro o Rodrigo Zingales, que é o diretor executivo da ABRELIVRE, Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, agradeço a oportunidade de estar conversando com você hoje aqui. Bom dia, Ana, eu que agradeço por essa oportunidade de poder apresentar para vocês um pouquinho mais do mercado de combustíveis, especialmente dos problemas que os postos hoje de todo o Brasil têm passado. Legal, Rodrigo, então eu queria que você primeiro explicasse para a gente, né, o que faz a ABRELIVRE, como que é essa associação, há quanto tempo que ela existe e de que maneira ela pode atuar aí nesse mercado dos combustíveis. Perfeito, Ana. Bom, nós somos uma associação constituída em março do ano passado por postos de combustíveis bandeirados e não bandeirados de todo o Brasil e nós temos hoje trabalhado bastante para tentar levar para os órgãos públicos a realidade do nosso segmento e também para os consumidores, porque nós temos o consumidor como nosso principal ativo. Senão, um posto não é nada sem o consumidor. Então, nós precisamos atender bem os consumidores, nós precisamos explicar bem aos consumidores o que passa dentro do posto, quais são as nossas dificuldades e o que a gente pode fazer para melhorar o atendimento e o serviço e principalmente os preços para os consumidores. Isso, essa questão, acho que dos preços, né, Rodrigo, é o que mais, assim, chama a atenção para o consumidor, né, que vê na mídia, na grande imprensa, às vezes, uma diminuição nas refinarias, né, centavos, às vezes, mas ele vai no posto, mas teve redução do preço aí da gasolina na refinaria, mas não chega aqui no posto, porque a gente sabe também que a questão do etanol bastante ligado com a sazonalidade, né, da safra, entre safra, tem períodos que o etanol cai bastante, depois ele volta a subir, né? Então, assim, até que ponto está na mão do dono do posto essa questão de repassar a redução, e daí tem o outro lado também, que é assim, do aumento, né? Que o consumidor também tem aquela impressão de que quando sobe, imediatamente já chega esse aumento no posto, e às vezes a redução nem chega. Então, por que acontece todas essas questões? Então, vamos lá, Ana. Na realidade, é importante a gente entender um pouco como funciona a nossa cadeia. Então, a gente tem, primeiro, em relação à gasolina e o diesel. Hoje no Brasil, a gente tem a Petrobras como a monopolista. E como monopolista, ela é quem faz e determina o preço. Então, quando ela quer, o preço aumenta, quando ela quer, o preço diminui. Infelizmente, hoje, na nossa regulação, e esse mercado é muito regulado pela Agência Nacional de Petróleo, os postos estão impossibilitados de irem diretamente até a refinaria ou diretamente até uma usina de etanol para comprar gasolina e diesel na refinaria e etanol na usina. Então, dentro do nosso modelo regulatório hoje, necessariamente os postos têm que passar por uma distribuidora. Hoje em dia a gente tem no Brasil em torno de 150, pouco mais ou pouco menos, distribuidoras autorizadas a fazer este serviço de compra de gasolina e etanol para levar para os postos de combustíveis. Só interrompendo, é um número pequeno ou é um número bom? Ou poderia ser maior? Veja bem, assim, como número, é um número interessante. O problema está na participação de mercado. Então, se a gente for ver a participação de mercado, 70% do mercado, em termos de volume, está nas mãos de apenas 3 distribuidoras. E isso, então, gera um problema de competição e concorrência. Sim. Então, na realidade, eu tenho 70% do mercado na mão de 3 e 30% na mão de outras 145, 147, 150 distribuidoras. Nossa. Então, esse desequilíbrio é um problema. Além disso, o que a gente tem aqui são regras onde, por exemplo, o posto de uma bandeira, vou dar um exemplo, tipo bandeira Shell, Ipiranga, BR, Ale, eles estão vinculados, seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista de contratos, a comprar combustível apenas e exclusivamente da distribuidora que ele está ostentando a bandeira. E aí, o que acontece? Nessa relação, cada uma dessas bandeiras acaba tendo, de certa forma, também o monopólio sobre aquele posto, sobre o preço cobrado para aquele posto. Sim. E aí a gente tem aqui alguns problemas de competição e competitividade que o posto sofre, principalmente o posto bandeirado,
que eu não tenho, diferentemente do que acontece no posto, que quando você vai abastecer, você olha lá a placa, sabe qual é o preço, o desconto, o preço a prazo, o preço do cartão de crédito, preço à vista, preço de A, B ou C, o posto ele não conhece qual é o preço da distribuidora. Então ele não sabe qual é o preço, ele não sabe quando ele tem mais desconto ou menos desconto, por que ele tem mais desconto ou menos desconto. Então o que a gente vive no mercado, principalmente o posto bandeirado, é uma discriminação. Então você vê, a gente tem dados de postos, por exemplo, que pagam 16 ou 20 centavos mais caro do que outros da mesma bandeira. Para vocês terem uma ideia, a margem bruta do posto, o que é a margem bruta de um posto? É a diferença do preço que ele compra para o preço que ele vende. Normalmente, você tem postos que chegam a uma margem de 15, 20 centavos. Só que para esses 15, 20 centavos, ele precisa pagar aluguel, ele precisa pagar IPTU, ele precisa pagar luz, ele precisa pagar água, ele precisa pagar tributos, ele precisa pagar licenças, ele precisa pagar funcionários. Então ele tem toda uma base de custos que, para ser sincero, 20 centavos de margem bruta faz com que os postos não sobrevivam. Um posto precisa ter no mínimo 35, 40 centavos de margem bruta para poder sobreviver. E sobreviver é aquele negócio, não é ganhando milhões, é ganhando um valor médio, razoável para manter uma família que o dono do posto também tem. E aí o que acontece? A gente tem aqui dados que mostram que você tem essa discriminação, só que a regulação ainda tem um outro porém, que é o seguinte: a distribuidora bandeirada, ela está liberada para vender para a bandeira branca. E ao vender para a bandeira branca, ela tem ali, ela acaba também competindo, e aí ela deixa de ter um monopólio, ela passa para um mercado competitivo, e ela acaba competindo com outras distribuidoras bandeiradas e também com todas as distribuidoras bandeira branca. E aí o posto bandeira branca normalmente tem uma facilidade, uma vantagem competitiva em relação aos postos bandeirados, sim, porque ele compra combustível a preço de mercado. Então a gente tem um exemplo que, pegando no bairro de São Paulo, que a gente conseguiu achar 3 postos BR, 2 postos Ipiranga, 1 posto Shell e 1 posto bandeira branca, onde esse posto bandeira branca ele é abastecido, ou nesse caso ele foi abastecido pela BR. Esse posto bandeira branca ele comprou pela gasolina na época a R$ 3,59,9. E o posto BR, ou seja, que ostenta a bandeira BR, que pagou menos, foi um que comprou por R$ 3,64,9. Ou seja, aqui eu tenho uma diferença de 5 centavos. Essa diferença de 5 centavos para uma margem apertada é muita diferença. E aí a gente pergunta aqui, qual a razão disso? Então a gente está aqui tentando obter respostas das distribuidoras, tentando obter dos agentes públicos. E aí, se é para regular, vamos regular tudo. Então, da mesma forma que nós temos a obrigatoriedade de dar transparência aos nossos preços e às nossas políticas comerciais, é importante que as distribuidoras também deem transparência sobre os seus preços e as suas políticas comerciais. E não discriminem, ou discriminem com o racional econômico. Então, é por volume? Então tá bom. Então, se você tiver de 100 a 10 mil metros, você vai ter um desconto de A. Se você tiver de 10 a 20, um desconto de 3 centavos. De 20 a 40, um desconto de 4 centavos. Então, você precisa ter uma política comercial transparente. Tanto é que a gente conseguiu, com o deputado Elias Vaz de Goiás, uma abertura de uma audiência pública que deve acontecer, se não o mês que vem, em abril, exatamente para discutir a política comercial das distribuidoras. Então, respondendo à sua pergunta, o que acontece nesse mercado quando a Petrobras diminui o preço, você sempre tem que passar pela distribuidora. Então, eu não consigo ir diretamente comprar esse produto. E aí a distribuidora define o seu preço. Além disso, um outro ponto quando eu estou falando de gasolina, eu tenho o etanol anidro, sim, ele faz parte, então nós compramos no posto a gasolina tipo C, a refinaria vende a gasolina tipo A. A gasolina tipo C é formada de 73% de gasolina tipo A e 27% de etanol anidro. Então, quando o etanol
aumenta, ele também impacta no preço da gasolina C. Sim. Então, como você apontou bem, a questão da sazonalidade da safra é demanda e oferta. Então, se eu tenho uma oferta menor, a tendência é que o preço daquele produto aumente. Quando eu tenho uma oferta maior, a tendência é que aquele produto diminua. Então, por exemplo, em São Paulo, na região de São Paulo, a sazonalidade, onde eu tenho mais produção de etanol, começa a ser abril, maio e tem os picos agosto, setembro. Então, ali a gente espera preços mais baratos do etanol. Nesse período de entre safra, o preço é mais alto. Então, o preço tende a ser mais alto. O que isso significa? Que reduções de preço da Petrobras no período de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, a tendência é que eles sejam menos repassados para o preço final exatamente por causa disso. Mas, de novo, quem define o preço normalmente é a Petrobras na frente e as distribuidoras no meio. Tanto é que a gente passa por aqui, quantos postos a gente tem? Então, no Brasil, fazendo uma comparação, eu tenho mais de 41 mil postos. Então, eu tenho uma refinaria, eu tenho 150 distribuidoras, sendo dessas 150, 3 mandando em 70% do mercado, e eu tenho 41 mil postos. Se a gente vê em Sorocaba, eu devo ter aqui quantos? 300? 400 postos. Como um mercado com 300, 400 postos consegue definir o preço? Mas pelo que você apontou, parece assim que a questão aí está um pouco nas distribuidoras, né? Assim, parece que essa marco regulatório que existe hoje favorece, assim, entre aspas, mais essas distribuidoras do que os postos, e o consumidor final acaba sendo mais penalizado, né? Teria como rever essa regulação, distribuir aí mais esse poder, entre aspas, para não ficar os postos e os consumidores tão assim fragilizados, tendo que aceitar tudo que vem de lá de cima, né? Como equilibrar mais isso, né? Para que o consumidor possa pagar um pouco menos no combustível. Na realidade, hoje, o que está acontecendo no NP? Tá uma agenda de mudança regulatória. Então, esse tema hoje é o objeto da pauta da ANP. O que nós estamos defendendo nessa mudança, abre livre, é basicamente o seguinte: não tem diferença entre o preço do combustível comum vendido por uma BR, vendido por uma Ipiranga, vendido por uma Shell, vendido por uma Ale ou vendido por uma distribuidora bandeira branca. Na realidade, o que acontece o combustível comum ele é retirado por todas as distribuidoras das mesmas bases, do mesmo tanque. Então não tem diferença. Se não tem diferença na qualidade do combustível comum, não deveria ter, por ser uma commodity, não deveria ter grandes diferenças em termos de preço. Então o que a gente está defendendo no caso do combustível comum, essa regra do embandeiramento, que a distribuidora, que o posto da bandeira A só pode comprar da distribuidora a gente está querendo quebrar isso, ou seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista dos contratos, combustível comum não pode ser objeto desses contratos ou dessa regulação. E aí sobraria o quê? Sobrariam exatamente os combustíveis aditivados, os combustíveis prêmios, que estes combustíveis são, sim, desenvolvidos cada um por sua distribuidora. Sim. E aí, nesse caso, aí sim, se você pega um combustível prêmio da Ipiranga, ele é diferente do da BR, que ele é diferente do da Shell, o aditivado da mesma forma. Então, se eu tenho exclusividade, que seja exclusividade sobre produtos exclusivos, desenvolvidos exclusivamente por aquela distribuidora. E aí a gente acredita que com essa abertura eu vou ter mais competição. Competição no sentido dos postos conseguirem comprar preços mais baratos, e aí é aquele exemplo. Se a ABR vendeu a R$ 3,59 para o posto Bandeira Branca, ela conseguiria vender a R$ 3,59 para um posto da sua bandeira. Sim. Tipo, a gente coloca o exemplo do McDonald's. Vocês já viram o McDonald's vender a batatinha para alguma lanchonete que não seja aquelas do McDonald's? Não, porque se ela fizer isso, ele vai estar desviando a clientela. E mais ainda, vender para uma lanchonete a um preço mais baixo do que ele vende para a sua própria loja. Aí menos ainda. Então, o que a gente está defendendo é isso. E a gente acredita que, ao fazer isso, o que eu vou ter? Eu vou ter uma maior competitividade, um menor preço do combustível comum, e aí as distribuidoras vão competir pela qualidade do produto premium.
Aí, com qualidade, aí o consumidor ele vai ter uma opção, Sim. que é, se eu quero o preço mais barato, eu vou para o combustível comum. Se eu quero um combustível de melhor performance, etc, etc, aí eu vou para um aditivado, eu vou para o prêmio. E aí no aditivado e prêmio, aí as distribuidoras vão disputar por tecnologia quem é que vai fazer o melhor combustível. E aí elas podem cobrar os preços de monopólio por esses preços, por esses combustíveis. Então a gente está defendendo isso. E isso precisa mudar a atual legislação? Precisa mudar a atual legislação e a regulação. E é isso que a gente está defendendo e tentando batalhar junto à ANP e junto ao Congresso. Tá certo. E vamos falar um pouco da questão de qualidade, que também é importante, né, Rodrigo? Às vezes as pessoas têm essa dúvida ainda, um pouco de medo, receio, né, na questão dos postos bandeira branca em relação à qualidade do combustível. Então vamos exemplificar o que o consumidor deve ficar atento na hora de abastecer e não ter mais esse medo, essa insegurança. Então, de novo, quando eu estou falando de combustível comum, o consumidor tem que pensar que ele é comum, ele é igual para todo mundo. Ele é retirado normalmente das mesmas bases por todas as distribuidoras e, consequentemente, por todos os postos. Se a gente pegar os dados da ANP oficiais, o número de postos fiscalizados que foram verificadas irregularidades em termos de qualidade, ele é muito próximo para combustível, para postos bandeirados e postos não bandeirados. Grosso modo, pelos dados de 2019 divulgados, se eu não estiver enganado, foram 2 pontos de não sei quantos postos fiscalizados bandeirados. Eu tive 1,7% só que foi verificada alguma irregularidade em termos de qualidade. E em termos de bandeira branca ou não bandeirados, esse número é de 2,2%, ou próximo a isso. Ou seja, a diferença entre o posto bandeirado e o não bandeirado é de menos de 1%, é 0,5%. Ou seja, na minha leitura, além de ser baixo, 2% baixo, essa diferença não é relevante. E esse é um ponto que aí o consumidor tem que ver. Claro que se pode questionar que a ANP tem problema de fiscalização ou a metodologia, isso pode se questionar. Mas a gente tem que se basear nos dados oficiais. Os dados oficiais são esses. E aí o que acontece? O consumidor, primeiro, eu acho que abastecer num posto de confiança, seja bandeirado, seja não bandeirado, é a primeira coisa. Você tem que confiar no posto. Sim. Em segundo lugar, preço. Não é porque eu tenho um preço mais baixo que eu tenho a gasolina ou etanol adulterado. Da mesma forma, não é porque eu tenho um preço mais alto que eu não posso estar adulterando. Então, assim, o preço ele pode ser um termômetro, mas ele não é a razão disso ou daquilo. O que vocês precisam ver basicamente é o seguinte: qual é o preço de compra do posto? Qual é o preço de venda do posto? Então, normalmente, essa diferença é que vai fazer o posto ser mais honesto ou menos honesto. E mais do que isso, sobreviver ou não no mercado. Então, tem um dado, por exemplo, da ANP, que nos últimos, pensando em dezembro de 2018 a junho de 2019, fecharam mais de 2.000 postos. E por que os postos fecham? Provavelmente porque eles estão sofrendo com essa política de preços das distribuidoras. Então eles não conseguem margem para isso. Como o posto normalmente ele deixa como garantia dos contratos, posto bandeirado, o seu imóvel, e aí se ele for pegar adulterado, ele vai perder a autorização, ele vai tomar uma multa, etc. Eu posso garantir. A grandíssima maioria dos postos é feita de postos honestos, de empresários honestos, empresários pais de família, empresários que não querem prejudicar os consumidores e que querem trabalhar de acordo com a lei. E aí, nesse caso, o que acontece? Esses postos, muitas vezes eles estão sendo prejudicados pela política discriminatória das distribuidoras, que vendem a preço de monopólio para eles, e aí eles perdem competitividade, e aí eles não conseguem se manter no mercado e acabam ou fechando o posto ou vendendo para grandes redes ou para pessoas que talvez sejam menos honestas. E aí você acaba gerando um grave problema do mercado, seja para os postos, seja principalmente para os consumidores. Se eu tenho fechamento de posto, significa que eu vou ter que andar um pouco mais para abastecer o meu carro. Se o posto que está fechando é aquele que eu tenho confiança, aí o meu problema é em dobro. E se é o posto que fecha, é aquele que eu tenho confiança, que é perto da minha casa,
e que tem preço barato, eu como consumidor eu tenho um problema maior. Por isso que a AbriLivre tem defendido uma mudança regulatória nessas linhas. A gente não quer rasgar contrato, a gente não quer acabar com as distribuidoras, a gente quer equilibrar a relação posto, distribuidora, distribuidora, refinaria, posto, refinaria, posto, usina. Acho que é isso. Sim, não, sem dúvida, acho que é fundamental ter esse equilíbrio maior e principalmente visando também um preço melhor para o consumidor, né? Então, só para finalizar, só para pontuar, quando nós fazemos aqui reportagens sobre essa questão de preço, né, para verificar se houve redução, se aumentou, ou se o etanol está mais barato que a gasolina, em alguns postos bandeira branca que a gente vai para fazer reportagem, a gente até, porque geralmente eles têm um preço um pouco menor, principalmente na gasolina, né? Então a gente pergunta para o gerente, mas como que vocês conseguem ter esse preço um pouco mais baixo, sendo que o outro posto ali está 10 centavos a mais no preço da gasolina, ou às vezes até 20 centavos o preço da gasolina maior. E aí eles falam que o dono do posto, quando tem vários postos, né? Tem 3 aqui em Sorocaba, às vezes tem nas cidades da região, aí ele consegue comprar um volume maior do combustível e aí consegue um preço mais competitivo. Realmente essa é uma das únicas maneiras aí para ter esse preço mais competitivo para o consumidor? Então, o volume é uma justificativa para eu ter um preço mais barato. Mas, de novo, não justifica a distribuidora vender para a bandeira branca a R$ 3,59, a distribuidora bandeirada, e para o seu posto a R$ 3,64, a R$ 3,70, a R$ 3,76 ou a R$ 3,80. E eu estou falando desses 3 como exemplo, porque hoje talvez o preço seja ainda maior de venda. E aí esse é o ponto. Por que há esse tipo de discriminação? É por volume? E aí a justificativa a gente tem dados, informações de redes de médio porte que têm um grande volume, que também pagam mais caro. Então, assim, o volume não é a única justificativa para o posto estar vendendo mais barato ou não. Por isso, o preço de compra é importante. Então, o que a gente sugere aqui para o consumidor pergunte para o posto que você confia quanto ele está pagando. E aí vocês vão saber se realmente esse posto está abusando ou não. Eu posso ter certeza de garantir para vocês que na grande maioria das vezes o posto não está abusando. O posto está fazendo o preço que vai fazer ele sobreviver no mercado, conseguindo pagar tanto as contas do posto quanto as contas de casa. E a gente tem que pensar nisso. Tá. Só para encerrar então, Rodrigo, finalizando, essa questão dos impostos, a tributação, essa é outra questão que se diminuir, o preço realmente poderia cair para o consumidor? Então, de novo, o argumento é assim, aqui é uma associação de fatores. Então eu preciso ver a competitividade em cada um dos elos da cadeia. Então quanto mais competição eu tenho e eu tiver redução de tributos, maior tenderá a ser a redução de preços. Quando eu não tenho competição ou quando a competição é pequena, o que vai acontecer? Mesmo caindo o tributo, a tendência é que o agente econômico abocanhe para si parte desse lucro que seria advindo da redução do tributo. Então, o que a gente precisa é ter concorrência. E o que eu posso garantir para vocês é que no mercado de combustíveis, o que mais tem é concorrência, muitas vezes até desleal, seja por desonestidade, seja por também, eventualmente, burlar algumas regras regulatórias comprando combustível terceiro. O que a gente quer é que não haja essa deslealdade. O que a gente quer é que haja lealdade, que todos os postos cumpram a lei e que garantam e tenham a possibilidade de competir de forma honesta e que se mantenha essa competição no mercado. Tá certo, muito obrigada. Então, eu queria agradecer bastante a sua participação aqui. Rodrigo ajudou bastante a esclarecer essa questão do combustível, que sempre chama a atenção do consumidor. Então, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Cruzeiro. Eu que agradeço.